Esse apagão, ainda analisando as consequências, como falávamos aqui na abertura do Novo Dia, trazer agora, claro, um respaldo técnico, político e econômico sobre o que aconteceu, esse apagão que atingiu várias regiões do Brasil ontem. Há ainda muitas questões a serem respondidas sobre esse episódio. E é sobre essas questões que a gente conversa agora ao vivo com o engenheiro mecânico e industrial Cláudio Salles, ele que é presidente do Instituto Ascende Brasil, já se posicionando aqui para conversar com a gente. Cláudio, bom dia para você. Por favor, pode se aproximar aqui para dar bom dia a quem nos acompanha no Novo Dia, para a gente trazer aqui algumas possibilidades de explicações. Bom dia. Bom dia, espero que ajude. Pois é, Cláudio, para começar, a gente vai trazer aqui no nosso telão, Cláudio, um pouco sobre como o nosso sistema está interligado, o nosso sistema elétrico. Será que a gente tem aqui a ilustração? Cláudio, por favor. O que a gente tem aqui de cenário no momento? Todo o nosso sistema elétrico interligado. O único estado não afetado foi Roraima, justamente por não fazer parte dessa rede. Aí eu queria a tua explicação técnica, Cláudio. Como é que uma falha, como é apontada pelo ministro de Minas e Energia no estado do Ceará, pode ter impactado 25 estados e o Distrito Federal? Primeiro, compreender um pouco dessa malha, né? Tem razões históricas, porque o Brasil tem um sistema interligado tão grande. Lá atrás, eu era menino, década de 50, por aí, 60, o Brasil começou a construir as grandes usinas hidrelétricas, que eram construídas onde tinha um potencial hidrelétrico a ser utilizado. E a partir daí, estender as linhas de transmissão para os centros de consumo, geralmente na região sudeste e até mesmo no nordeste, onde a energia era consumida. E assim foi se construindo toda essa malha. Hoje, só para dar uma dimensão, esse sistema elétrico brasileiro, essa malha interligada, toda ela interligada, se fosse projetada sobre a Europa, ela cobriria quase que a Europa inteira, né? E historicamente ele foi sendo construído assim e foi definido que a operação do sistema é feita de uma forma centralizada pelo operador nacional do sistema, né? Então tem vantagens e desvantagens o fato de ter essa interligação tão grande. A principal vantagem é que você otimiza, você pode injetar nessa malha a geração, enfim, a usina em qualquer lugar do país, né, que essa energia ela sobe, digamos assim, para o sistema de transmissão e vai ser retirada onde tem o consumo, em qualquer lugar do país, né? Então você consegue otimizar de alguma maneira, enfim, a eficiência do sistema como um todo. E a desvantagem, digamos, a visão negativa, é que o tamanho do sistema interligado torna passível de situações como essa, em que uma falha se propaga muito rapidamente. Então, isso do ponto de vista da explicação básica do sistema. Tem vantagens e desvantagens, esse é o nosso, tem razões históricas e ele, devo dizer, para suscitar as próximas perguntas, que tem sido muito eficiente. Nós vamos explicar por quê. Então vamos primeiro apurar o que aconteceu, Cláudio, trazendo aqui um pouco da responsabilidade. Ontem a gente acompanhou declarações, por exemplo, da ANEEL, declarações do Ministério de Minas e Energia. Temos o operador nacional do sistema. De quem é a responsabilidade por uma situação como essa que vivemos ontem? Vamos aqui falar, enfim, já que você está falando de responsabilidade, vamos falar sobre leis, né? Mas eu quero citar duas leis que são as mais importantes quando a gente fala de sistema elétrico, que não foram promulgadas por legisladores, mas sim por um físico alemão no século XIX. São as leis de Kirchhoff, que definem duas coisas. Primeiro, que em qualquer nó de uma malha, de uma rede, vamos imaginar isso aqui como um grande circuito, né? Em qualquer nó, as correntes que, em qualquer momento, a corrente que chega num nó desse é igual à corrente que sai. Sempre tem que ser. Do mesmo jeito, as tensões, quer dizer, você tem uma malha, vale dizer, a energia que é injetada nessa malha em qualquer momento tem que ser exatamente idêntica à energia que sai dessa malha em qualquer momento. Isso é para manter o sistema equilibrado. As leis de Kirchhoff estabelecem isso. Portanto, o desafio em qualquer malha, qualquer circuito, é que isso aconteça permanentemente. Se tem uma perturbação qualquer, que pode ser, a gente ainda não tem a causa específica dessa, uma falha de equipamento, uma falha de operação, pode ser qualquer dessas coisas que acontece no sistema, enfim, você cria uma oscilação de frequência, foi o que o presidente do ONS já declarou ontem, uma oscilação de frequência, que nesse caso teria ocorrido próximo da região do Ceará, né? Então, dado que houve essa oscilação de frequência, que esse equilíbrio da malha não foi, quer dizer, foi rompido instantaneamente, então, por causa da lei de Kirchhoff, você, enfim, já deixou de injetar uma certa quantidade de energia na malha, então, imediatamente é acionado um sistema de segurança que nada mais faz do que instantaneamente tentar
cortar a carga, ou seja, fazer algum corte, e isso provoca algum apagão para reequilibrar a malha. Uma vez reequilibrada, evitando que colapse o sistema como um todo, evitando-se assim que colapse o sistema como um todo, aí começa a religação na medida em que o operador consegue fazer a redistribuição dessas cargas. Só para dar o dado preciso, quer dizer, o fenômeno de ontem, que não foi o maior apagão pelo qual o Brasil passou, eu tenho até aqui nesse estudo que eu posso falar depois os dados de outros apagões anteriores, né? No momento em que ele aconteceu, enfim, houve o acionamento do sistema chamado ERAC, que é um sistema de segurança que faz esse desligamento automático de algumas cargas, e depois elas foram religadas. Na região sudeste, em aproximadamente 1 hora, menos de 1h30, foi tudo restabelecido. No norte e nordeste demorou mais tempo, mas de forma que em 6 horas tudo estava novamente em operação. Já que você falou de prazos, Cláudia, a gente está ainda carecendo de muitas informações técnicas com relação ao que aconteceu. O que temos agora de momento de informação seria essa falha aqui no estado do Ceará. Quanto tempo dura uma investigação como essa? A gente consegue trazer aqui uma média? E a quem cabe essa investigação? Pois é, a investigação cabe ao ONS, o operador do sistema, que é quem tem os elementos técnicos, enfim, de aferição para identificar exatamente o que houve, né? E é razoável, dada a complexidade, né, e a segurança que tem que ter com relação às conclusões a que ele venha chegar, que isso demande algum tempo, né? Porque pode ser qualquer tipo de equipamento, pode ser, se for equipamento, né, pode ser um problema numa linha de transmissão, pode ser um problema num gerador, né? Enfim, qualquer desse tipo de problema pode ter dado causa. Então é razoável que essa investigação leve 1 ou 2 dias, que, pelo que eu entendi, foi o prazo que o presidente do ONS anunciou que ele estaria precisando. Agora, sempre diante de episódio como esse, todo mundo se pergunta qual é o nosso nível de segurança energética. Ontem o ministro de Minas e Energia tentou nos tranquilizar. Podemos ficar tranquilos? Olha, esse estudo que eu mencionei foi um white paper que fizemos lá no Instituto Acende Brasil em 2014, falando sobre a segurança, confiabilidade, conformidade e presteza do sistema elétrico, né? E lá na página 13 tem o histórico dos grandes apagões no mundo, né? Então o maior foi na Índia, o segundo maior na Índia, o terceiro na Índia, o quarto foi no Brasil já em 99, depois o quinto maior do mundo foi no Brasil em 2009. Ou seja, problemas desse tipo acontecem. Para mitigar, ou melhor, para dar mais segurança para o problema, para diminuir, fazer com que esses problemas não sejam frequentes, né, o que se faz é ter critérios de segurança, normas, padrões de segurança em relação a isso. Por hipótese, se eu quisesse ter segurança absoluta de que nenhum problema ia acontecer, eu poderia ter uma redundância, por hipótese aqui fantasiosa, digamos que em vez de um sistema de transmissão, eu botasse 2, 3, um em cima do outro. Mas a redundância, nesse exemplo absurdo, né, que faz com que a segurança cresça vertiginosamente, ela tem um custo que a sociedade não tem como pagar. Então, existem critérios técnicos que estabelecem o nível de segurança de cada elo do sistema de transmissão. E qual é o nosso? Alguns que são mais relevantes. Não, o nosso tem vários, né? Tem níveis de segurança, tem linhas mais relevantes, ele tem uma redundância máxima, né? Linhas e nós e subestações menos relevantes têm uma redundância um pouco menor. Isso é definido tecnicamente, são modelos extremamente sofisticados, usados pelo ONS, que tenta definir qual o padrão de segurança ideal, do ponto de vista técnico, né, cotejando com o custo disso, a capacidade do consumidor de energia suportar isso na conta de luz. No caso, quer dizer, nessa região, a gente precisa ter o diagnóstico técnico do ONS para poder dizer exatamente o que foi. Mas ouso dizer que nós temos um sistema de segurança definido do ponto de vista do modelo bem razoável e adequado, né? Bem razoável. Digo também, isso posso afirmar, que o sistema de proteção aconteceu com eficiência, né? Então até aí tudo bem, mas tem um ponto que eu chamo a atenção, que eu acho que é muito crítico, é que diferente do passado, e aí desculpe eu me alongar, mas eu acho que isso é relevante. Diferente no passado, quando nós tínhamos grandes hidrelétricas distantes, né, e eram elas praticamente que geravam toda a energia, eu estou falando passado não muito distante, é 10 anos atrás, né? Então você tinha linhas de transmissão de alta tensão, corrente contínua, que trazia esses grandes blocos de energia de lá
para aqui, para o Sudeste e Sul, onde ela é consumida, né? Só que o mundo mudou. Hoje você tem, especialmente no Nordeste, nessa região do Ceará, por exemplo, né? Essas fontes renováveis, benfazejas, eólica, solar, etc., né? Que tem muito benefício, mas tem um problema, uma dificuldade operativa gigantesca, porque ela tem uma oscilação no próprio dia, no curtíssimo prazo, em horas, pode mudar o vento. Então, o que estava sendo injetado naquela malha, nesse momento, deixa de ser injetado. E aí, acionando o dispositivo de segurança, não? Então, essa é uma nova realidade que nós não estamos fazendo o que poderíamos fazer. Agora mesmo, foi programado um leilão para uma nova linha de transmissão, para ficar pronto em daqui a 6 anos, né? E a tecnologia que foi definida pelo regulador para ser utilizado nessa linha de transmissão é uma tecnologia que eu diria obsoleta, não mais usada no mundo para lidar com esse problema dessas novas fontes que são variáveis ao longo do dia na oscilação do que podem injetar. Feito o alerta e tirando nossas dúvidas, Cláudio Salles, obrigada por estar conosco aqui no Novo Dia. Um prazer. Um bom dia. Bom dia.